Sabe, às vezes as ideias mais gigantescas estão ali escondidas em cantinhos minúsculos. E a nossa análise de hoje nasce exatamente assim, de uma única linha. Quase uma nota de rodapé, sabe? Mas dentro dela tem um universo inteiro que conecta uma autora simplesmente genial a dois campos que parecem muito diferentes e cria uma coisa totalmente nova. Dá uma olhada nisso. É daqui. É daqui que tudo começa. Parece simples, né? Bobo até. Mas essa frasezinha é um verdadeiro quebra-cabeça. O que é que significa essa conexão entre psicologia, ficção científica e principalmente essa palavra-chave, humanista? Tudo isso ligado ao nome de Rosa Monteiro. Bom, é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. E para a gente não se perder, aqui está o nosso mapa, o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender quem é a nossa âncora nisso tudo, a Rosa Monteiro. Depois, a gente vai desmontar o quebra-cabeça, olhar cada peça separada, a psicologia de um lado, a ficção científica do outro. E aí, no final, a gente junta tudo de novo para entender o que é essa tal de síntese humanista e, o mais importante, por que ela é tão relevante. Então vamos lá. A Rosa Monteiro é a nossa ponte. Ela é uma escritora, uma jornalista espanhola que é muito conhecida por essa habilidade que ela tem de mergulhar fundo na alma humana. Ela é a cola, entende? A pessoa que conecta esses dois mundos, o nosso universo interior, o da mente, e o universo das infinitas possibilidades do futuro. E essa aqui é a pergunta de US$ 1 milhão, a grande provocação que a obra dela faz. O que será que acontece quando essas duas coisas se encontram? Para a gente chegar numa resposta, primeiro a gente precisa olhar para cada uma dessas peças do quebra-cabeça de pertinho. Vamos começar pela psicologia. E olha, é muito importante dizer uma coisa: não estamos falando da psicologia de consultório, do divã, de diagnóstico. Aqui, nesse nosso contexto, ela é uma ferramenta para contar histórias, uma lente super potente para a gente investigar o que nos move por dentro. Então, o ponto central é esse. Na ficção, a psicologia é o motor do porquê. Por que um personagem morre de medo de falhar? Porque o outro vive sabotando os próprios relacionamentos. É o estudo do nosso, digamos, código-fonte, das forças invisíveis que guiam o que a gente faz. E estes são os grandes territórios que essa lente da psicologia permite mapear. A busca de uma vida inteira para saber quem a gente é, o peso do que a gente lembra e, claro, do que a gente esquece, o jeito como um trauma nos molda, a dança super complexa das nossas relações, enfim, são os tijolos que constroem a experiência humana. Eu quero que a gente pense um pouco nessa metáfora. Imagina assim, a psicologia funciona como um espelho. A gente olha para ele e vê um reflexo de quem a gente é agora, das nossas motivações, da nossa condição no presente. É um olhar para dentro. Guarda bem essa imagem do espelho, ok? Beleza. Agora, vamos para a segunda grande peça do nosso quebra-cabeça, a ficção científica. E aqui, o objetivo não é tentar adivinhar como vai ser o futuro. A ideia é usar o futuro como se fosse uma tela de pintura gigante, em branco, onde a gente pode projetar e testar ideias sobre nós mesmos. E o que é mais fascinante aqui são essas duas palavrinhas mágicas. E se? E se a memória pudesse ser transferida de uma pessoa para outra? E se a solidão pudesse ser curada por uma máquina? A ficção científica não está muito interessada em dar respostas prontas. O poder dela é fazer as perguntas mais ousadas. E pronto, aqui a nossa metáfora fica completa. Se a psicologia é o espelho que mostra quem somos hoje, a ficção científica é a janela. É um olhar para fora, para os milhares de caminhos e para as inúmeras versões de nós mesmos que o futuro pode guardar. É agora que a mágica acontece. O que será que surge quando a gente coloca o espelho da psicologia bem na frente da janela da ficção científica? A gente não vê mais só o reflexo do presente, nem só a paisagem do futuro. A gente vê uma coisa completamente nova, a ficção científica humanista. Esse slide aqui mostra a diferença de um jeito brilhante. Pensa assim, a ficção científica tradicional pergunta: o que essa nave espacial super tecnológica pode fazer? Já a humanista muda o foco e pergunta: o que acontece com a alma de uma pessoa que passa 50 anos sozinha dentro dessa nave? A pergunta deixa de ser o que um clone pode fazer e vira o que significa ser o clone. O conflito sai das batalhas espaciais e vai para dentro do coração humano. O foco é e sempre vai ser a gente. É quase uma receita de bolo, mesmo. Passo 1, você pega uma emoção universal, tipo o luto. Passo 2, você imagina um mundo onde é possível criar uma réplica perfeita de quem já se foi.
E o passo 3, que é o mais importante, você explora o turbilhão de sentimentos, as questões éticas, a dor e a confusão que essa tecnologia causaria na pessoa. A tecnologia é só o gatilho, a história é sobre a ferida humana. Ok, mas no fim das contas, por que isso tudo importa? Por que essa fusão do espelho com a janela é tão poderosa e tão relevante para a gente hoje? Porque, com essa combinação, o futuro deixa de ser só um cenário exótico, cheio de carros voadores, e se torna um laboratório, um espaço seguro onde a gente pode isolar as variáveis da nossa vida, amor, identidade, mortalidade, e estudar essas coisas de perto, de um jeito que a literatura do dia a dia simplesmente não consegue. E o que a gente ganha com isso é gigantesco. Ganhamos a chance de olhar para problemas que existem desde sempre, como a perda e a solidão, por um ângulo totalmente novo. A gente ganha um campo de testes para as nossas maiores ansiedades sobre tecnologia, sobre o progresso. E, acima de tudo, a gente sai com uma compreensão mais funda do que significa ser humano, não importa qual tecnologia exista ao nosso redor. E isso tudo nos deixa com essa última pergunta. Se o futuro é essa janela que nos ajuda a entender não só quem podemos vir a ser, mas também quem já somos, a questão que fica é: que verdades sobre a nossa própria natureza só podem ser vistas quando a gente olha através dessa janela especulativa? O que o e se de amanhã pode nos ensinar sobre o que somos hoje?